Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma live da Ampea, finalizando mais um bloco de lives nossa. Hoje teremos a companhia do nosso convidado Vinícius, que está como secretário da Prefeitura Municipal de Paranaguá, aqui no Paraná. Nós vamos bater um papo com ele, ver como é que está sendo essa experiência e como que ele, por ser um engenheiro ambiental, pode vir a contribuir com aquele município. Então, ele já está pedindo para entrar. Vou adicionar. Vamos ver, tá para aceitar o convite. Boa Fala, noite, Marcos. Vinícius. Beleza? Boa noite. Tudo bem e você, cara? Tranquilo, maravilha. Muito frio por aí? Não, não, aqui tá tranquilo. Hoje foi um dia bem agradável. Como é que tá aí no Tranquilo. norte? Cara, hoje esquentou, bicho. Fez um É? friozinho pela manhã, mas agora à noite deu uma esquentadinha. Bacana. Ô Vinícius, estava comentando aqui, só uma breve introdução, que você está como secretário aí da Secretaria Municipal de Paranaguá. Então, eu queria pedir para você se apresentar aí para o pessoal, tua trajetória, como que você entrou nesse mundo da engenharia ambiental. Fala um pouquinho para Uhum. nós. Bom, primeiro eu vou agradecer aqui o convite que vocês me fizeram. Fiquei bastante feliz, fiquei lisonjeado com o convite. Obrigado, Anteia, por dar essa oportunidade aí. E, bom, o Vinícius tem 29 anos, é o filho do meio da dona Maria Salete do seu Osvaldo, é formado desde 2015 pela UTFPR Londrina e Bacana. especialista em gestão sustentável pela PUC desde 2019. Funcionário público da Prefeitura de Paranaguá também desde 2015 e desde 2019, do começo do ano, de Uhum. janeiro, né, eu estou como secretário do Meio Ambiente. Esse é Bacana. um breve resumo aí do currículo. Cara, isso é o que eu chamo de seu objetivo. Menos de um minuto, bicho. Quase 10 anos aí, pô. Quase 10 anos em resumidos em um minuto, para você ver, cara. Cara, mas brigadão aí por aceitar o nosso convite. O Yuri, a Bianca e o Edson, acredito que fizeram esse contato contigo, então também deixo o agradecimento deles aqui. E que sem eles não seria possível estar trazendo você aí hoje. Vinícius, Legal. igual eu tinha comentado, antes da gente entrar nesse bate-papo, a tua live foi a primeira nossa que teve questões antes de entrar na live. Então, eu queria ver se você topa estar respondendo umas duas questões que a Cláudia fez para nós. Pode ser? Com certeza, vai ser um prazer. Vamos lá. Legal. A primeira pergunta dela, ela pergunta assim: como mudou a sua percepção da gestão municipal ao passar de técnico para secretário? Mudou bastante, porque, como eu falei, eu entrei em 2015, né, na prefeitura, logo depois de Colagral, foi coisa assim de um mês que eu Uhum. tive de espaço livre, e eu entrei muito novo, então, né, entrei muito cru, e aos poucos, com o passar dos anos, eu fui aprendendo, fui me especializando. Foi uma época bem complicada, assim, eu acho que todo mundo que adentra o mercado de trabalho até que passa por isso e tem que se virar para conseguir corresponder às expectativas dos superiores, né? Mas ao longo de quase 3 anos que eu fiquei no cargo técnico, eu pude ter bastante certeza que assim o cargo do técnico ele tem tudo aqui no Brasil para ser uma coisa muito independente, né? Até a Aham. questão da estabilidade, ela dá ao técnico uma segurança e uma independência bem grande. E é isso que você espera de alguém que realmente tem que fazer uma manifestação técnica, né? Que não pode se Correto. prender de repente a fatores externos para fazer alguma manifestação, algum julgamento. Então, eu acho que nesses 3 anos como engenheiro ambiental aqui da prefeitura, eu tinha uma visão muito mais centrada, mas ao mesmo tempo também muito mais independente. Aham. Depois, em 2019, né, quando veio o convite daí para eu assumir a secretaria, primeiro que eu tive que lidar com muita coisa que até então eu não precisava, né, como por exemplo lidar com orçamento, né, o orçamento da Uhum. secretaria, lidar com a parte operacional, que também eu não precisava, não era minha atribuição. E eu precisei me desenvolver muito mais, encontrei
de novo, algumas dificuldades, foi como eu tivesse voltado assim no tempo e tivesse de novo, temos que aprender novamente tudo aquilo que eu já tinha passado por uma fase, um momento atrás, mas agora em um outro cargo, né? Então, foi bastante complicado. Eu tenho um perfil assim, um pouco mais tímido, mais quieto, mais na minha, e precisei desenvolver bastante a habilidade de relacionamento interpessoal, de gestão de pessoas também. Isso foi complicado para mim no primeiro momento. Aham. Então, eu destacaria esses pontos como as maiores diferenças assim, de um cargo técnico para um cargo que passou daí um cargo de gestão de direção. É, bom, só para pegar um gancho então dessa questão da Cláudia, Uhum. quando você diz independente em tomada de decisão e quando você diz, até entendo, né, a questão de orçamento que vai da tua tomada de decisão definir para onde vai o dinheiro do meio ambiente, mas a questão de operação é que você teve que, digamos assim, se humanizar mais em relação aos funcionários da meio ambiente, é mais ou menos nesse sentido? Como é que... Aqui na Secretaria, eu não sei até que como é em outros municípios, mas aqui você tem muitas atribuições confiadas ao secretário, né? Então eu participo de fechamento de folha, por exemplo, né? Uhum, Tenho que definir, por exemplo, algumas gratificações para os funcionários de acordo com o que eles produziram no mês. correto. Então, isso também é uma questão que tem a ver com essa relação interpessoal, né? De repente, o pessoal já veio a falar que eu levava até uma coisa assim de relacionamento externo para na hora de definição uma questão profissional, o que não é verdade, né? Então, precisei desenvolver um pouco esse tato, essa coisa assim de saber conversar com o funcionário, ter um pouco mais de jogo de cintura para daí a gente conseguir levar o trabalho mais numa boa, assim, né? A SEMA, aqui de Paranaguá, é uma das secretarias consideradas grandes, né? A gente tem quase 180 funcionários hoje, junto de obras, educação e saúde, são as quatro maiores, assim, as que mais têm número de funcionário. Então, também precisei conhecer muita gente, saber o que cada um faz, saber o horário de trabalho. Então, foi um pouco complicado nesse sentido, assim. Mas agora já está tudo bem, já Tá estou um ano e meio tranquilo. no cargo, já tá, as coisas estão mais tranquilas. Já acostumou, né, pô? Já. É, maravilha. E, cara, a segunda pergunta que a Cláudia fez, a, como é que foi para você o processo do TAC e do TCP? Eu confesso que eu tentei pesquisar aqui o que significa TCP, mas se você puder explicar, assim, dar uma contextualizada e tal. Beleza. Eu acho que esse é um dos cases de sucesso que mais repercutiu, assim, que a gente teve dentro da Secretaria nos últimos tempos. Aham. A TCP é uma sigla, né, de uma empresa, que é o Terminal de Contêineres de Paranaguá. Ah, É legal. uma, é uma empresa que tem uma concessão dentro da faixa portuária que, aqui no momento, é só ela que opera com contêineres dentro do porto, né? Ela não tem concorrentes aqui na cidade. Só, por exemplo, em Santa Catarina tem alguns portos privados, mas aqui em Paranaguá é só essa empresa que Só trabalha ela. com contêineres, né? Importação e exportação. E ela precisava expandir o cais dela, né? Não só o cais, mas a chamada retroárea também, que seria uma espécie de área de armazenamento e manobra dos Uhum. contêineres. E lógico, né? Não vai ser só uma área expandida, vai ser toda uma operação que vai aumentar de uma forma bastante considerável. Então eles precisaram requerer um licenciamento a nível federal, ao IBAMA, né? E nós, Olha município, só. fomos anuentes no processo. Então nós tivemos que fazer uma manifestação na época que foi em 2016. Eu ainda estava como técnico, né? Então eu fui responsável pela análise no município do estudo ambiental que eles promoveram. O escopo era o mesmo de um EIA-RIMA, ele só não teve o nome de EIA-RIMA porque segundo o IBAMA, era apenas uma expansão, então levou apenas o nome de estudo ambiental, mas tinha mais de 1.400 páginas, era um negócio bem Puta, era uma pesado, assim. baita bíblia, né, cara? Pois é, deu bastante trabalho. E, bom, depois que foi concluída a análise, a gente passou daí a quantificar os impactos que eles causariam e aí passar para a etapa da compensação, né? Uhum. Mitigação ou compensação. E assim a gente definiu um rol de 72 condicionantes para a empresa, um número bastante grande a princípio, né? Mas também assim, a gente tentou ouvir todos os que seriam impactados de forma direta e indireta
e a gente apresentou nas considerações, conversou até com os próprios, né, atores que seriam impactados, e a gente fez um documento que na verdade não foi um TAC, né? Porque o TAC você tem depois de alguma infração, é um ajustamento de conduta. Nesse caso foi só um termo de compromisso, foi só um Termo de TC. compromisso. Tá. Isso, a gente firmou um TC com eles e depois, no decorrer do tempo, a gente foi afinando esse termo de compromisso. Isso foi no final de 2016, né? Assinatura, e a gente afinou as tratativas com eles até o começo de 2018. Onde daí, de fato, eles organizaram essas 72 condicionantes em 61 ações. E aí entrou muita coisa interessante, né? Assim, entrou, por exemplo, o levantamento e organização de uma base de dados geográficas do município. Então, a gente vai ter mais se não me engano, 150 shapes com informações do município, né? População, informação de estabelecimentos comerciais, áreas de preservação permanente, diversas outras shapes que a gente vai poder trabalhar, vai ajudar muita gente nesse ponto. A gente teve um estudo de monitoramento de um rio aqui da região que estava sofrendo com muitas cheias. De repente, a gente está fazendo esse estudo para ver quanto de sedimento que é carreado para dentro desse rio, né? E esse sedimento vai acabar na Baía de Paranaguá, então, de repente, recompor as áreas de preservação permanente, aumentar as faixas para evitar que esse sedimento vai para lá. Pode ser um pagamento por serviços ambientais, né, um PSA. Cara, a gente tem muita coisa legal. A gente conseguiu um PRAD para o lixão que a gente tem aqui, lixão que operou mais de 30 anos. Foi através desse termo de compromisso também. Então, isso eu acho que é um exemplo de como o público e o privado eles podem andar em harmonia, diferente do que alguns enxergam, e que se refletiu em muitos benefícios para a própria sociedade, né? E para o meio ambiente também, que a gente conseguiu daí equalizar essas duas variáveis para chegar num denominador comum com a empresa. Foi um caso de sucesso bastante relevante para a gente. E um abraço para a Cláudia, não sei se ela está assistindo a gente, mas ela já trabalhou aqui em Paranaguá também, então um abraço para ela aí. Ela entrou, cara, eu tinha visto ela entrando ali. Cara, daí me deu uma dúvida agora, por exemplo, pagamento por serviço ambiental. Todos essas condicionantes aí que você comentou, teve essa participação popular com a população, por exemplo... Vocês foram pessoas por pessoas ou fizeram uma audiência pública, alguma coisa nesse sentido, até chegar nessas 61 ações aí finais? A gente teve o cuidado de localmente ouvir todos aqueles que a gente conseguiu levantar como impactado, né? Seja positivamente ou negativamente. E esse pessoal que já fica na parte mais próxima desse rio que está recebendo esse estudo, né, de hidrossedimentação, eles seriam impactados diretamente, principalmente pelo trânsito do fluxo o aumento do fluxo de caminhões que ia gerar esse aumento do pátio da empresa, né? Então, assim, não é uma coisa diretamente relacionada ao impacto, mas é uma contrapartida que a gente achou relevante a solicitação, até mesmo para gerar alguma renda para esse pessoal, né? De propriedades ali lindeiras ao rio que a gente está monitorando. Então, assim, dependeu bastante, né? A gente tentou sempre, lógico, mapear todos os atores que seriam envolvidos e sempre ouvir todos eles para daí chegar num termo de compromisso que não fosse nem muito pesado, mas também não fosse nem muito leve, né, para a empresa. A gente tentou ser o mais justo possível aí. Busca de justiça, né? Cara, aí me fez curiosidade, assim, Paranaguá, então, os técnicos conseguem operar shapefiles, por exemplo, QGIS, algo nesse sentido, então. Vocês estão munidos dessa mão de obra? Só com o QGIS, a gente não tem licença de software privado, né? A gente trabalha com o QGIS. Que bacana. A gente tem técnicos habilitados, não só na Secretaria do Meio Ambiente, mas no urbanismo também, que são bem competentes nessa área. Puta, bacana, diferencial, cara. Que top. Sim, estamos trabalhando aí para lançar. E o bacana também é que essa a gente chama de BDG, né, que é a base de dados geográficos, ela vai ficar disponível para todo mundo, né, depois no site da prefeitura. Não vai ficar uma coisa internalizada para os funcionários só também. Vai virar uma plataforma tipo um WebGIS daí?
Isso. Vai Puta, ser uma espécie bacana, cara. de fonte de dados, até Aham, para, não sei, consultores, empresas privadas que quiserem esses dados, poxa, tá lá, né? Não vai precisar nem fazer pedido formal, já vai estar aham. disponível ali. Pô, já é menos burocracia, né? Pois é, agilizando esse processo. Cara, e bom, acho que a gente tinha trocado uma ideia antes de começar a live. Você quer comentar alguma coisa assim, por si, daquelas questões lá de como é que é a tua rotina diária junto ao Poder Executivo nesses anos que você está em Paranaguá e tal? Cara, a minha rotina, ela mudou bastante depois da pandemia, né? Antes eu tinha horário para entrar e para sair não. Você entrava sempre às 7, 7h30 e aí ficava até quando eu precisava. Já fiquei até 11 e pouco da noite sem voltar para casa. Emendou o fim do expediente com audiência pública, com alguma outra reunião que precisava e fiquei fora. O que mais agora a pandemia ela fez foi, lógico, né? Muita gente que tinha na SEMA que era serviço operacional, a gente precisou dispensar realmente, não tinha como fazer um trabalho home office nem nada do tipo, porque era um trabalho mais braçal. E a parte administrativa e técnica, aí a gente conseguiu, de repente, fazer um rodízio ou diminuir, né, as pessoas que faziam o trabalho para não perder o mínimo ali da qualidade que a gente precisava. Então agora eu estou chegando em casa um pouco mais cedo, mas não deixa de ser menos exigente a rotina, porque ao mesmo tempo muita gente ou você não pode contar naquele momento e acaba sobrecarregando quem você está, quem está na SEMA ali trabalhando presencialmente, né? Que eu ainda vou todos os dias para lá. Então assim é um equilíbrio. Por um lado, você diminuiu um pouco a demanda num contexto geral, porque todo mundo foi afetado de um jeito ou de outro, e de um outro lado, você tem uma parte da tua equipe que você está resguardada ali, quietinha, por motivos de força maior, né? Então, acho que isso foi uma mudança que eu observei aqui. Mas, assim, num overview, a minha rotina ela é bem abrangente, cara. Ela é, assim, super dinâmica. Uhum. Tem dias que eu não paro no meu gabinete e tem dias que eu só fico lá. Então, assim, varia bastante de acordo com a demanda. Acho que dá para destacar também que muitas responsabilidades que são do secretário, né, acabam, aliás, ao contrário, umas responsabilidades que não são minha, mas elas são do secretário. Então, como eu estou no secretário, eu tenho que dar conta também dessas outras responsabilidades. Uhum. Aí tem presidência de dois conselhos municipais, né, o Conselho do Meio Ambiente e o Conselho de Caramba. Saneamento, e duas representações do município com outras entidades externas que estão também relevantes, que é o Grupo R20 de resíduos Uhum. sólidos no estado e o Comitê de Bacia Hidrográfica Litorânea. Também são duas atribuições que recaem sobre o secretário, não exatamente e daí sobre o Vinícius. Né? De momento está comigo, mas não vai ser para sempre assim. Então, também são coisas que demandam bastante atenção, são fatos importantes, né? E, cara, eu acho que esse momento que a gente está aqui na cidade, até tô divagando na resposta, tá? Vou expandir um pouco, Fica à vontade aí. tá? É um momento bastante importante, cara, é crucial, porque a gente está com revisão do plano diretor municipal em curso, Aham. revisão do plano municipal de saneamento em curso também, Caraca. e a gente tem recém saído do forno um plano de desenvolvimento sustentável, né, o PDS do litoral, e o plano de bacia também foi finalizado só no ano passado. Então, assim, eu costumo falar para a minha equipe técnica que É muita coisa. esse momento é chave, esse momento é chave. Eu falei para eles, poxa gente, vamos fazer um trabalho legal agora para daqui 20, 30 anos a gente ter reflexos bastante positivos para a cidade como um todo, né? Cara, Então, e dá pra casar muita coisa, né? Plano diretor e saneamento juntos aí, as diretrizes, focar recurso. Uma com puta certeza, oportunidade com mesmo. certeza. Exatamente. Nem foi uma coisa assim intencional, sabe? Foi uma coisa assim que felizmente veio acontecer, né? O nosso plano de saneamento, ele é de 2011, ele estava Uhum. desatualizado, né? Porque ele não foi revisto nos 4 anos. E a gente teve ele, esse sim, por meio de um TAC, né? Esse com o termo de Hum, ajustamento de conduta. Então, uma empresa que acabou tendo uma infração ambiental, ela
entrou num processo judicial, envolveu o Ministério Público Estadual também, e essa foi um fechamento da ação, então, que foi proposta, né, no Judiciário. E foi benéfico, né, porque extinguiu a ação e, ao mesmo tempo, a coletividade como um todo ela vai ser beneficiada com o plano de saneamento que estava complicado de sair só pela administração municipal. E que muitas vezes não depende só de você, né? Sim, Tá sim. indo A gente atrás, né? esbarra em várias questões aí, esbarra em orçamento, esbarra em redação de termo de referência, que também é complicado você onerar o pessoal que normalmente já tem, né, as suas atribuições normais. A gente aqui ainda não faz licenciamento ambiental, mas a gente faz as anuências, né, que são sempre essa participação dentro do licenciamento, seja estadual ou federal. E já ocupa bastante. A equipe técnica nossa tem 5, né, técnicos, uma engenheira ambiental, 2 florestais, um agrimensor e um biólogo, e o pessoal tem bastante trabalho. Falo porque já estive do lado de lá também. Pô, Então você mais já do que ninguém pode falar, né, pô? é verdade. Mais do que ninguém eu conheço a realidade do pessoal. Mas eles são muito bons no que fazem, muito competentes. Ah, cara, acho que dá pra pegar um gancho com isso aí que você tá falando. A participação em conselho, tá participando da gestão desses planos, tanto o diretor quanto o saneamento. Não só como secretário, mas então como que a função da engenharia ambiental ela pode estar contribuindo na promoção dessas políticas públicas? Porque ao Uhum. final do plano diretor vão ter aquelas 6 leis complementares e pode ser que tenha código ambiental, código de saneamento. Após o plano de saneamento vai vir a política municipal de saneamento básico, esse tipo de coisa. Então daí como é que Uhum. a engenharia ambiental em si poderia, na tua visão, tanto técnica quanto agora política, contribuir nisso? Cara, eu costumo falar assim que o cargo de secretário ele não tem necessariamente um viés técnico, né? Ele é um cargo de confiança do gestor municipal. Então, não exatamente precisa ser um técnico, mas ajuda muito, assim, é um avanço enorme, porque eu imagino, eu que já tive uma bagagem, né, do técnico, já sou formado engenheiro, já tive experiência anterior na área. Já tive um pouco de sofrimento, não só para conseguir dar conta de tudo isso, né? Então não é só quantitativo, mas qualitativo também. Poxa, alguém que é de fora da área ia sofrer o dobro, o triplo do que eu sofri. Então eu acho que ajuda bastante. Como eu falei, a nossa equipe técnica ela é enxuta. Eu acabo, vez ou outra, pegando material para ler, dando uma assistência para eles na análise. Tanto é que essa minha representação junto ao Comitê de Bacia e a questão a revisão do plano de saneamento, né, que eu também estou como coordenador técnico dele, eu costumo centralizar. Eu não costumo passar para o pessoal, eu mantenho em mim mesmo. Essa é uma representação que você não precisa emitir parecer, né, você só precisa entender as questões e aí votar de acordo com o que está sendo debatido, nas plenárias que o pessoal faz e tal. Então isso eu costumo internalizar. Se eu não tivesse essa bagagem técnica, de repente eu não ia me sentir seguro para fazer isso e ia acabar onerando mais ainda o pessoal, né? Uhum. Então eu enxergo com muito bons olhos assim essa questão de você colocar um técnico para a área, aliás, para a pasta que você tá tratando, né? Então, se você fala de uma Secretaria de Saúde, eu acho bastante importante você colocar alguém que tenha conhecimento nessa área. A mesma Sim, coisa para administração, RH, obras públicas e etc, né? Ajuda bastante, eu acho, facilita não só o trabalho do próprio secretário, mas dos comandados dele e uhum. do gestor e do prefeito, né? Porque ele vai ter alguém ali que já tem um conhecimento na área que vai poder tirar o máximo da secretaria. Com certeza. E o prefeito chama quem ele tem confiança também, né? Isso, é um cargo de confiança. Cara, e só me veio uma curiosidade rapidinha. Com essa pandemia, as audiências de plano diretor, que é um quesito obrigatório, não me recordo se os planos de saneamento são obrigados a ter audiências, mas como que vocês estão lidando com isso? Uhum. Aqui no plano diretor a gente está trabalhando em fases, né? Então a gente tem 4 fases, a gente está atualmente na segunda,
e justamente a gente está na segunda porque a gente não conseguiu fazer as audiências públicas, né? Uhum. A gente teve um indicativo de realização de audiência pública online, mas logo depois o município foi recomendado pelo Ministério Até Público público. a não fazer isso para não cercear a participação da população. Então a gente acatou essa recomendação, deixou o plano em stand-by, e a gente só daí passou do que estava feito até aquele momento para trás. Então a gente revisou o que já tinha sido feito. E tentou preparar o material para quando daí a gente tivesse uma flexibilização, né, da questão do isolamento social, para que tivesse tudo mais ali na cara do gol e a gente não tivesse Uhum. que demorar tanto mais, porque todo mundo acaba perdendo, né? O plano de saneamento é um pouquinho diferente. Ele vai ter só uma audiência pública e só lá no final, né, quase que Uhum. na conclusão dos trabalhos, né? Então, inicialmente, ele já estava previsto para terminar em novembro. O que a gente Uhum. fez é só atrasar um mês, na esperança de que talvez em dezembro a gente pudesse fazer essa reunião, essa audiência pública também presencial, em loco, com participação de todo mundo. Então, o plano diretor, dá para dizer assim, que ele precisaria de mais audiências, né? Precisaria de um acompanhamento maior da população, precisava do pessoal estar mais em cima, e esse está mais em stand-by. O de saneamento a gente está conseguindo lidar os trabalhos e dar sequência no trabalho aí por meia remota, né? Agora reuniões remotas, questionários online, etc. Cara, e ainda bem, né, que tem todo, sei lá, uma variedade gigante de plataformas que a gente pode estar usando para fazer esses questionários, essas reuniões. Acho que veio tudo Ainda meio que bem no que a gente momento certo, né? ainda bem que a gente tem essa opção, né? Se não tivesse, ia ser pior ainda. Rapaz, imagina só, mais problema aí pra cabeça, né? Ixi, Deus o livre. Melhor nem pensar. Cara, aí mudando uma outra perguntinha, como que você vê assim das ações que você desenvolveu? Você tem mais exemplos além do TCP e como que a engenharia ambiental, tanto no cargo técnico quanto em cargo de secretário, enfim, pode estar vindo a fomentar ações para o executivo municipal e até mesmo para a população? Cara, eu acho que a participação do engenheiro ambiental, até mesmo fora do âmbito do público, assim, né? Ela sempre visa o bem-estar da coletividade, né? Porque a gente tem lá no artigo 225 que todos têm direito ao meio ambiente equilibrado. Isso tem que ser um princípio básico, né? E o engenheiro ambiental, ele vai trabalhar para isso, de uma forma ou de outra. Então, indiretamente, ele contribui com a sociedade nesse sentido, né? A gente tem aí todos os nossos colegas aí da UTF, de fora da UTF, da Ampeia, norte do estado, sul, outras regiões do Brasil, todo mundo tem esse objetivo em mente, todo mundo, eu acho que pelo menos em algum momento da graduação, desenvolveu um certo apreço pelo meio ambiente que não está aqui por outra, pode até estar por outra razão, por outro motivo, mas não deixa de considerar esse ponto como um ponto relevante, né? Aham. Então, acho que é meio que por aí, assim, o pessoal tem essa contribuição de uma forma mais holística, assim, né? Uma coisa mais idealizada. Pô, bacana. Cara, a Mariana da APEAN, ela fez uma perguntinha aqui. A perspectiva para Paranaguá começar a fazer o licenciamento municipal e quais os pontos positivos para o município quando dessa descentralização do licenciamento, digamos assim, a desvinculação junto ao Estado? Uhum. A gente tem a Lei Federal 140, né? E a gente tem essa obrigatoriedade dos municípios em buscar o licenciamento descentralizado. A gente vem se modificando para tentar atender a todos os quesitos que a gente precisa, né? Então, se eu não me engano, acho que são 8 quesitos, e a gente tem mais dificuldade no cumprimento de 2, né? Que é o escopo legal e a questão de infraestrutura mesmo, né? A questão mais física, assim, de repente, até mais material humano também. Acho que se for para a gente considerar um licenciamento municipal, precisaria de uma equipe um pouco maior. A gente, na verdade, já foi homologado, né, pelo extinto IAP no passado para fazer o licenciamento, mas na época que a gente fez esse pleito ao IAP, a gente não tinha exatamente essas questões resolvidas. E o Uhum. IAP
por um outro lado, ele não veio em loco no município para fazer uma visita e tal. Foi uma coisa meio de ofício, assim, sabe? E aí, logo que trocou a gestão do então secretário, aí veio uma manifestação um pouco mais pé no chão, um pouco mais real, que trouxe para o IAP a realidade aqui de Paranaguá e tal, que, assim, comparado com outros municípios, eu acho que até tá à frente, assim, né? Se você de repente pegar os outros municípios do litoral. A gente aqui, eu acho que tem a melhor equipe e a melhor infraestrutura, né, para atendimento das questões ambientais. Mas que precisaria melhorar, né? Então veio o esclarecimento para o IAP e aí desde então a gente está homologado, mas a gente não exerce, vamos dizer assim. Né? A gente tem se preparado para isso junto ao plano diretor. A parte legal, a parte da revisão que você colocou do Código Ambiental, isso aí vai ser tratado no plano diretor. A gente está participando dessa revisão e já está solicitando uma minuta de legislações mais específicas, não só o código, né, que é mais geral, para a gente tentar buscar o licenciamento municipal. Bom, como eu falei, os trabalhos estão em momentos sobrestados, né, então a tendência é que terminasse em novembro, agora já não sei para quando vai ficar, mas acho que vai atrasar um pouquinho. E tão logo termine, aí a gente já tem também, a gente tem por um outro lado também um concurso, né, a gente fez concurso esse ano para cadastro reserva. Então, na minha visão, a parte de material, infraestrutura, a mão de obra, que seria o principal, a gente já está se preparando também para isso. Daí o resto a gente, né, sei lá, computador, GPS, veículos, isso aí acho que é menos difícil de conseguir. Mas essa parte que é mais difícil, que é a legislação e a mão de obra, a gente já está se preparando, né, por meio do plano diretor e o concurso que a gente abriu com tendência de contratação para quando passar essa pandemia aí. Então, vocês estão fazendo uma base, né? Essa acho que é uma primeira parte, né, da pergunta, e os benefícios que a gente teria todos aqueles que a gente já sabe e já vê em outros lugares, né? Eu acho que seria mais fácil, mais rápido, menos burocrático também, e de uma certa forma você ajuda o órgão estadual, né? Porque você tira dele um certo escopo, você tira ele uma carga de trabalho, e você ajuda ele indiretamente, assim, então ia ser um ganha-ganha, né? Tanto para a gente quanto para o IAP também. Uhum. Bom, IAT, né? IAT, não IAT, IAP. né? Agora mudou. Cara, vamos pegar um ganchinho. Eu até tinha uma outra curiosidade também, é pegar um gancho na pergunta da professora Tatiane, lá da UTF de Londrina. Ela pergunta quais são os desafios de Paranaguá na área de resíduos sólidos. E ela te mandou uns parabéns aí pela tua trajetória. E só para complementar rapidinho a pergunta dela, vocês estão tendo déficit de arrecadação para custeio das despesas em relação aos resíduos sólidos e vocês têm algum planejamento? Eu não sei aí se Paranaguá é vinculado à IPTU ou não, mas se já tem algum planejamento para desvincular e tal? Tá, bom, então queria mandar um abraço para a professora Tatiane também. Lembro dela com muito carinho e tenho a lembrança que ela me deu na formatura, ou melhor, na colação de grau até hoje, na minha mesa de trabalho, viu, professora? Está lá. Bom, a gente tem grandes dificuldades com resíduos sólidos aqui. A pergunta dela foi muito boa, porque, na minha visão, eu acho que é onde o Paranaguá precisa mais se desenvolver, assim, essa questão da educação com os resíduos sólidos. A gente tem a coleta seletiva implantada aqui desde 2015, né? E essa coleta seletiva ela foi casada com o fechamento do lixão, que eu me referi mais cedo, né? O lixão que operou mais de 30 anos, enfim, é uma área de passivo ambiental bem grande que a gente tem. Então a gente implantou a coleta seletiva, ao mesmo tempo começou a destinar a um aterro sanitário, que é privado, a gente tem que fazer uma licitação para contratação. Mas, infelizmente, a gente tem no município uma cultura muito negativa de simplesmente descarte de resíduo. Olha, acho que eu não sei nem definir, assim, mas uns pontos que a gente sabe onde o pessoal joga, assim, né? Infelizmente. E acho que um indicador muito forte que a gente tem para essa cultura, infelizmente uma cultura que o Parnaguara tem, é os dados da dengue, né? A dengue chegou no município, eu até brinco, né? Eu cheguei em 2015 quase junto com a dengue também, e desde 2015 o pessoal infelizmente tem sofrido
E aqui em Paranaguá, se você pegar o climograma da cidade, você tem uma linearidade bem grande na pluviosidade, assim, né? Então, é típico de cidade costeira, né? Então, chove muito o ano Uhum. inteiro aqui. Não faz muita questão de ser verão ou inverno. Então, com a pluviosidade alta e, por outro lado, os resíduos dispostos inadequadamente, não podia, infelizmente, ter outro resultado, Você né? está pedindo para o problema É, piorar, né? é. Se você buscar dados aí, você vê que Paranaguá, infelizmente, sempre se destaca nessas cidades com mais casos assim, do estado. O que a gente tem feito para tentar corrigir? Em 2016, daí pouco tempo depois que começou esse surto de dengue na cidade, teve uma contratação de limpeza pública focada nessa coleta de resíduos sólidos volumosos, que a gente chama, né? Então hoje a gente tem 4 equipes formadas por uma pá carregadeira e 2 caminhões basculantes cada, que fazem essa coleta dos pontos. Mas a gente tem a consciência que esse é um trabalho meio que de enxugar gelo, né? A gente não vai resolver o problema, a gente só está remediando. Então a gente também está entrando com uma educação ambiental um pouco mais pesada, para o pessoal mesmo se conscientizar, né? A gente daí tem um diálogo com as presidentes das associações de reciclagem do município, elas participam do nosso programa de educação ambiental, que ele funciona de 2 maneiras. Uma voltada mais para aquela educação de base mesmo, né? Do jeito que a política nacional de educação ambiental pede, junto com as crianças, com os jovens, de uma forma mais lúdica, né, sem ser uma matéria realmente. Aham. E uma segunda, que a gente entrou há pouco tempo, mais voltada para jovens e adultos, por meio de um app do celular. É uma coisa bastante simples, bastante... Olha só. É fácil de mexer, é muito... Esqueci a palavra agora, mas você não tem dificuldade, pessoas que conseguem usar um WhatsApp e conseguem usar o aplicativo. É uma coisa bastante simples que a gente tem a esperança de que incentive o pessoal a realmente parar com essa cultura, né? É uma coisa que vem assim de anos, infelizmente, e a gente está agora tentando resolver dessa maneira, né? Vamos aguardar aí alguns meses, alguns anos para ver se vai dar resultado. Cara, infelizmente, acho que é uma realidade não só daí, né, mas de grande parte dos É. municípios brasileiros, digamos assim, né? Às vezes é aquele Uhum. carinha que fez uma reforma que tá com um montinho no lugar, aí vem acumulando, acumulando. É complicado mesmo. Até esqueci de falar mais cedo, e porque a gente tocou nesse assunto, e na professora Tatiana, eu lembrei também do grupo R20, que eu mencionei lá no começo, mas que tem sido essencial para a gente, não nesse ponto de resíduos volumosos, mas na questão principalmente da logística reversa. O R20 é um grupo Hum, que é coordenado, né, pela SEDEST, pela Secretaria Estadual, e o foco dele é a implementação da política nacional, né, dentro do Estado. correto. Então, ele dividiu o Estado em 20 macro-regiões e cada região tem um município polo. No caso aqui, Correto. nossa regional é Paranaguá. E agora na pandemia não, mas antes a gente se reunia aí, de repente, uma vez a cada 2, 3 meses, os representantes dos municípios e discutia, né, problemas e soluções, como que a gente pode se ajudar. E tem sido bastante importante, né, porque isso mostra a força que os municípios têm. Os municípios, eles são o menor ente da federação, mas é onde tudo acontece, né? Tem até um pessoal lá que brinca que assim, o estado é meio que virtual, mas o município que é o real, Que né? é É onde real, tudo né? acontece, é onde está o impacto, onde precisam estar as soluções. Então esse grupo também foi bem importante. A gente teve até nesse ano, não sei se foi conhecimento aí do pessoal, mas a logística reversa de lâmpadas, né, de vapor de mercúrio e mercúrio e sódio, se não me engano, né? Mercúrio e Vapor de alumínio é um outro mercúrio e metal. soja. Mercúrio e sódio, né? É, a coleta, pela primeira vez, a associação que representa aquele setor, ela acabou vindo recolher as lâmpadas que os municípios tinham estocados. Então, assim, o R20 está sendo essencial na implementação da política nacional com essa especificidade da logística reversa. Cara, Bastante importante. outro desafio é tentar trazer de maneira local os sistemas da logística reversa, né? Alguns já estão implantados, mas estão com Uns aquelas previsões, funcionam, né? outros nem tanto, aí você muda o prazo, joga mais para frente, é complicado. Cara, e me veio uma outra curiosidade nessa questão de resíduos. Como que funciona? O município tem que dar anuência para, por exemplo, não sei se existe um plano de gerenciamento de resíduos para o porto,
vocês recebem, querendo ou não, é um material e muitas vezes pode ter resíduo também, né? Uhum. A administração de todo, vamos dizer assim, condomínio portuário, ela fica sob a gestão da APA, né, que é a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina. Mas isso que é assim, do portão da faixa portuária para dentro. Ali, a APA é quem cuida da parte de resíduos, ela tem contratos específicos e tal. Da parte da faixa portuária para fora, aí sim as empresas, por meio de PGRS, elas se reportam ao Que município. fazem. Então tem essa distinção, né? Tudo que determina esse limite é a faixa portuária, que é um decreto do governo federal que coloca aí quais seriam os limites geográficos mesmo dessa área que seria uma área de domínio mais federal, assim. Uhum. Acaba Olha só, sendo, acho que é um aforamento, se não me engano, o título que eles fizeram para que o eles estado dão. daí. É, e aí o Estado, por meio da APA, que faz a gestão de toda essa parte de resíduos. Então, até um grande amigo meu que se formou na UTF também, o Thales, que é engenheiro ambiental, ele que é o engenheiro da APA, ele que também que se preocupa com essa parte das empresas lá da faixa portuária para dentro. Aí é com Pô, ele. de Porque do portão para Londrina, fora. de Londrina pro litoral, cara. Olha esses caras. Exatamente. A gente estudou junto na mesma turma e éramos muito próximos, muito amigos, e o destino quis que a gente trabalhasse na mesma cidade aqui. Pra Próximos, você olha ver. só, cara. Coincidência, né, meu? Que coincidência. Cara, o André, ele fez uma pergunta aqui, a questão de gestão ambiental pelo município em relação aos impactos causados pelo porto. A prefeitura faz algum tipo de controle ou algum monitoramento de algum parâmetro? Uhum. Sei lá, talvez pode Essa ser parte de poluente atmosférico. Uhum. Essa parte de monitoramento, ela é toda feita também pela APA, tá? Todas essas empresas que operam assim, vamos dizer de uma forma mais simplista, todo mundo que tem um cais para operar, aí o pessoal fica sobre ou é feita pela APA ou é feito por eles mesmos através de condicionantes de licença de operação. Então toda essa parte Ah, assim fica embutido dentro da licença de operação e aí o IBAMA que faz a análise dos relatórios semestrais deles, né? O pessoal que, como eu falei, é da faixa portuária para fora, aí esse sim, né? Eles não são assim, não tem que fazer monitoramento, por exemplo, de cetáceos, isso eles não fazem, mas de emissões atmosféricas, com certeza, resíduos sólidos, tudo isso daí eles podem fazer e vai ficar isso daí também dentro da licença, né? Eles só daí mudam o órgão para quem eles apresentam. Então, essa então, parte de. É bem distinto mesmo essa questão de porto, porto em si, e operadores portuários, que seria a parte das empresas de fora, assim, né? mas então, por exemplo, vocês meio que confiam que, por exemplo, provavelmente para ele renovar a licença, ele vai ter que atender legislações e emissão desses parâmetros, algo nesse sentido. Isso, Então, isso. eles tendo a licença já é uma confiança que o município tem de que não está tendo impactos muito negativos, assim. A gente confia nos dados oficiais, né, que eles emitem. Então, uma coisa até legal, que aí tem mais a ver também com a questão da TCP. A gente está pensando um sistema que daí sim vai ser de livre acesso, mas ele vai reunir os dados de monitoramento dessas empresas, porque é muito comum, por exemplo, a empresa A faz o monitoramento de 3 pontos na Bahia. A empresa B faz também de 3 e 2 desses pontos acabam sendo bem próximos, às vezes até pode ser sobreposições, né? Então, assim, uma vez que você tem tudo isso olhado de De fora, uma né, maneira você pode global. ter de uma maneira global, você pode definir os pontos de uma maneira melhor distribuída e aí o sistema também vai disponibilizar. Aí o João, qual é o nome do menino que fez a pergunta? O André, André, aí o André vai poder consultar ali todos os dados tá das disponível. empresas que vai ficar disponível daí. Então, também é uma coisa que a gente pensou de colocar dentro do tema de compromisso aí. Cara, bacana. Aí outra pergunta da Mariana, nossa colega da Uhum. PIAN. A SEMA tem projetos, ações específicos para a Ilha dos Valadares? A Mariana ela tá em Paranaguá, eu acho, e ela já conhece algumas peculiaridades nossa aqui. A Ilha dos Valadares é Perguntas o pontuais, maior. né? É, a Ilha dos Valadares é o maior bairro de Paranaguá e não é só nome, ela é uma ilha realmente, né? É um território
que é de domínio da União, mas está aforado ao município daí. Só para você ter uma ideia, lá dizem que tem mais de 30 mil moradores, né? E Caraca. aí fica uma questão fundiária complicada lá, porque toda vez que você tem... Cidades litorâneas, a questão de dominialidade do território já é complicada, né? Você mexe com muita área de acrescido de marinha, e aí tem áreas de proteção ambiental, pessoal, mas esses exemplos, assim. Ela, como eu falei, é o maior bairro, né? Tem 30 mil pessoas, teve um crescimento não planejado, e agora a gente está vendo assim que está expandindo. Opa, voltou? Parece que já caiu Agora aqui. voltou. Voltou? Ah. A Ilha dos Valadares, ela é um vetor, tem um vetor muito grande de pessoas indo para lá e se instalando, então, enfim. E tem outra peculiaridade também, o acesso, né, dos Valadares ele é só através de balsa, você não tem o acesso por meio de uma ponte. Olha E só, cara. então Putz. você tem todos esses detalhezinhos, eu acho que por isso que a pergunta dela é bastante relevante, porque é como se fosse uma outra cidade, assim, é uma cidade Aham. dentro de Paranaguá. A gente tem uma associação, né, de recicladores lá, que faz a triagem e a venda desse material. E isso é muito bom, porque assim, a gente pode ter uma solução meio que local para a ilha, desse ponto de vista de resíduos sólidos, né? E, olha, da parte ambiental, a parte de água e esgoto, né, que seria a parte mais que complementa o eixo do saneamento, junto com a drenagem urbana, isso aí é até importante destacar, não é tanto da SEMA que cuida, né? A Secretaria do Meio Ambiente, ela deixa isso aí mais para a operadora, a concessão, que detém a titularidade desses serviços, e para a Aham. agência reguladora, né, que é a fiscalizadora do contrato. Eu acho que lá já tem uma ET, né, local também, e eu acho que o pessoal está expandindo os serviços lá mesmo, porque assim, tá sendo o maior hub de urbanização do município, por enquanto ainda é lá, Cara, uma né? et numa ilha. Nunca imaginei isso. Isso, pois é. O que a gente tem pensado também? A gente tem pensado uma unidade de conservação municipal ali para proteger a parte de manguezal que ainda existe. Uhum. Tudo bem que já são, né, áreas protegidas por lei específica, mas a gente quer criar uma UC para dar mais importância, mais relevância ainda e realmente traçar o traçado do... Traçar o traçado é ótimo, né? Mas Uhum. definir o traçado mesmo por meio de uma cerca, uma barreira física mesmo, o pessoal respeitar. Tá. Bom é que tem Também o está sendo ICMS pensado. ecológico também, né? Isso, a gente está Hum. pensando também nesse sentido, lá na ilha, o que mais? Lá vai ter um zoneamento específico, né, lógico, urbanístico, dentro do plano diretor. E, bom, acho que é isso, de especial para a ilha, acho que seria isso. O plano diretor é que vai fazer o zoneamento lá. Não vai ter, por exemplo, porque normalmente é um plano de manejo, né, que define essas questões de zoneamento nessas unidades. Ah, não, eu me referi, na verdade, à ilha como um todo, né? A ilha como um todo vai ter um zoneamento específico para ela, com parâmetros de construção Ah, sim. diferenciados. O plano, Uhum. sim, vai ter um plano de manejo. Desculpa, a unidade de conservação, sim, vai ter um plano de manejo. Tá? A gente só não sabe se vai se inserir no SNUC, né? No SNUC a gente ainda não sabe. A gente está conduzindo os estudos para ver se a gente vai inserir no SNUC ou a gente vai manter só como uma área verde municipal ou alguma outra coisa. Municipal. Ah, bacana, meu. Olha só. Cara, uma et numa ilha. Essa foi interessante. Cara, Paranaguá Olha só. é um grande estudo de caso, assim. Eu, pelo menos, nunca vi outra cidade, acho que até no mundo, que tenha, de repente, um aspecto histórico, né? Tem um centro histórico que é tombado com um patrimônio cultural e histórico. Você tem a cidade cercada pela Mata Atlântica, que é um bioma também de legislação específica. Você tem o porto, que é o maior da América do Sul em movimentação de grãos e o segundo maior do Brasil em cargas no geral. Você tem o segundo maior polo turístico do estado, que é a Ilha do Mel. Olha só. E entre tudo isso você tem, lógico, 1 milhão de rios e manguezal, a questão da Bahia. É bastante complexo, cara, é bastante complexo. As coisas acabam se concentrando todas aqui em Paranaguá mesmo. Cara, bom, acho que a Mariana
ama Paranaguá, ela comentou ali É, que Paranaguá foi considerada a cidade amiga da bike. Como que foi essa história? Paranaguá, por ser litorâneo, ela tem uma, uma, uma topografia muito plana, né? Então, não importa onde você vai, você sempre vai ter o trânsito das bicicletas, e felizmente, né? Porque do ponto de vista ambiental é muito bom isso. É, a gente tem algumas vias arteriais do município que já contam com uma ciclovia, mas mesmo onde Uhum, não tem, você encontra o pessoal ali andando de bicicleta. olha E só. não só Paranaguá, mas as cidades vizinhas também, Antonina, você tem bastante bicicleta, Pontal do Paraná, que é nosso vizinho, também bastante. Então, essa parte do relevo plano ajuda bastante. Quando eu cheguei aqui foi até complicado, porque eu não estava acostumado. E o pessoal aqui, eles não ligam muito, assim, se está na contramão ou não, eles estão com a bicicleta lá, tem que ficar sempre ligado Cara, é que com o seu veículo. Londrina é morro pra lá e morro pra cá, né, velho? Não, aqui Incrível. é bem diferente. Cara, então, isso aí, tem algum plano de mobilidade urbana também em Paranaguá? O plano de mobilidade urbana, olha, essa eu acho que estava sendo levado mais pela Secretaria de De Urbanismo, a urbanismo. gente não está participando tanto deste plano, mas o que eu sei é que tem uma comissão de mobilidade urbana, então existem alguns técnicos, né, arquiteto, engenheiro civil, que devem, não obrigatoriamente são da Secretaria de Urbanismo, podem estar em outras secretarias, mas eles se reúnem e debatem questões relevantes à mobilidade urbana. Isso Ah, aí eu sei que legal. existe. O plano em si eu tenho que dar uma perguntada. Fala que depois eu retorno para a Mariana e eu vou perguntar para o secretário de urbanismo. Cara, a gente está caminhando aí para os nossos 8 minutos finais. A Cláudia acho que fez uma reflexão interessante. Como que essa renovação do plano de saneamento básico de vocês deve trazer mudanças no sentido de proteção aos recursos hídricos? E quais as oportunidades vocês estão vendo junto a esse plano para o futuro? Igual você estava comentando lá de pensando daqui 20, 30 anos. Tá. A primeira parte sobre a questão da proteção dos recursos hídricos, é Isso. isso? Ah. Bom, como eu falei, né, o Comitê de Bacia Hidrográfica, ele concluiu o plano no ano passado e eu acho que isso foi muito bom, né? A gente tem assim um olhar mais macro e a gente pode fazer um micro a partir do que foi definido lá. Os estudos agora Uhum. eles estão um pouco antes do meio do caminho, ainda estão na fase de inicial para o meio do caminho sobre o plano de saneamento, né? E eu acho que a gente, olha, o principal que a gente seria aqui é o rio Tiberê, né? É um rio urbano bastante importante que passa, que até divide a Ilha dos Valadares da parte continental de Paranaguá. E eu acho que vai ser dada uma atenção bastante grande para esse rio, que ele acaba, infelizmente, recebendo uma carga orgânica das ocupações lindeiras ali, muito grande, né? Ele Uhum. até, acho que até no plano de bacia também, mesmo com a área litoral como um todo, o rio Tiberê foi um dos que se destacou e que precisava melhorar bastante a sua qualidade para subir ali nas classes, né? Acho que, se não me engano, ele é 4. Queriam fazer ele chegar na meta, era até chegar até a classe 2, se não me Cara, engano. classe 4. Então ele tem parâmetros bem ruins, assim. E o que mais? Acho que o Emboguaçu também, porque a gente tem aqui de um lado o Itiberê e do outro lado o Rio Emboguaçu, que acaba delimitando a nossa área urbana aqui, né? E, lógico, né? Rios que passam por área urbana sofrem. Então, o Itiberê e o Emboguaçu acho que devem receber uma atenção Uhum. especial no plano de saneamento, junto também com alguns canais que a gente tem, né? Paranaguá é uma cidade muito antiga, então tem muito canal subterrâneo que passa. Olha só. Teoricamente era só para a questão da influência da maré, né? De repente não era para receber efluente bruto, mas acaba recebendo. Então eu acho que essa parte assim desses rios mais próximos da mancha urbana que vão receber uma atenção maior, que vão precisar ter um cuidado maior, uma análise mais profunda dentro do plano de Do saneamento. plano. A segunda pergunta, desculpa, eu esqueci. Acho que era mais no sentido das oportunidades que você vê com a finalização do plano. Se você já tem algumas metas, se já Uhum. foi discutido alguma coisa nesse sentido.
É até uma questão que, quando a Cláudia trabalhava aqui, ela participou, uma questão que é importante. Paranaguá teve um acidente natural em 2011 que mudou bastante como Paranaguá pensava a sua abastecimento de água, né? Teve um desastre na Serra da Prata aqui, no sopé da Serra do Mar aqui, e levou a ETA embora. A cidade ficou sem ETA, por incrível que pareça, em Caraca, 2011. velho! É, Como assim, bicho? cara, aconteceu. Caraca, Ficou sem ETA e foi até nossa. calamidade pública, claro, né? A cidade teve que explorar soluções alternativas de abastecimento de água. E uma Caraca, velho. consequência negativa que deu esse desastre, o pessoal fez muito poço raso, né? E infelizmente, quando passou esse momento de dificuldade, foi reconstruída a ETA, foi normalizado o abastecimento, mas alguns não, muitos poços permaneceram. E a gente tem aqui que a concessionária municipal ela tem que ainda avançar bastante na questão do nível de atendimento. Uhum. Então, você junta uma concessionária que precisa aumentar o seu nível de atendimento, a coleta e tratamento do esgoto, junto com muitos Posso. poços rasos. Não É, faz. já imagino. Já entendeu, né? Então a gente precisa avançar muito. Eu acho que ela falou sobre legado, né? Eu acho que um dos legados mais importantes do plano de saneamento vai ser essa questão de você fechar mesmo, extinguir essa situação que é muito perigosa para a saúde. E é uma coisa assim que passa até por outras questões, como por exemplo a própria tarifa, né? Porque Paranaguá, embora tenha precisa avançar no nível de atendimento, também tem ao mesmo tempo uma tarifa de água muito cara que acaba desestimulando as pessoas a fazer essa ligação na rede. Então precisa ser discutido também a questão tarifária dentro do plano. A concessionária, ela, lógico, apresenta justificativas, né, para a tarifa, mas se você pegar a nível estadual, assim, é realmente bastante discrepante, né? É uma tarifa alta que acaba tornando mais difícil mesmo as coisas. Bom, acho que não vou me estender muito, porque já o horário tá passando do limite. Travou? Aí. Para não me alongar muito mais na Não dá, resposta, eu né? acho que esse seria um legado importante do PMSB. Agora voltou. Uhum. Cara, vendo os finais. Bom, eu agradeço a vocês de novo pela oportunidade. Eu deixo sempre, fico sempre à disposição da Ampea, se porventura futuramente precisarem de alguma coisa aqui de mim ou da cidade de Paranaguá. Mando um abraço para todos os estudantes que devem estar acompanhando aí, hoje que é o dia do estudante, né? Hum. Bom, fico à disposição. Vai ser um prazer se vocês um dia quiserem visitar nossa cidade aqui. Cidade que, como eu disse e repito, é peculiar. Você não vai encontrar outra Paranaguá por aí, então. Seria isso. Cara, várias curiosidades que eu confesso que eu não sabia. Demais isso. Vinícius, em É, nome da Ampé, então eu agradeço novamente essa tua disponibilidade de coração. Acho que a gente sempre está compartilhando as nossas experiências, que particularmente por ser aqui do Norte, ter um colega de profissão que estudou na nossa região, também fico muito feliz de ver tá voando na carreira, né, essa liderança. Então, que é fica aí o isso. muito obrigado mesmo e também coloco, acho que não só a opinião minha, mas de toda a nossa diretoria aqui, que a Ampef fica à disposição para trocar ideia, para fazer outros bate-papos e crescer junto aí na profissão. Obrigado, Vinícius. Valeu! Valeu, gente. Obrigado. Um abraço.